Turma, a gente vai estar dando início à nossa disciplina de econometria, mas antes a gente precisa estar revisando aí os principais conceitos, as principais fórmulas e qual é o objetivo que a gente tem aqui de estar utilizando modelos econométricos. Então, eu destaquei aqui para a gente estar iniciando o nosso primeiro capítulo, que eu chamei de capítulo zero. Esse capítulo zero, basicamente, é para estar reforçando os conceitos dados ao final da disciplina de estatística econômica. Não esqueçam que eu não vou estar revisando toda a disciplina, apenas o final dela, que a gente falou de econometria, apenas para que todos vocês fiquem na mesma página e a gente possa dar continuidade à nossa disciplina. Vamos começar pela regressão linear simples. Então, a regressão linear simples, ela vai ser uma análise estatística, no qual a gente vai tentar verificar se existe uma relação funcional entre uma variável dependente com uma ou mais variáveis independentes. Em outras palavras, a gente vai tentar encontrar uma equação, que vai ser uma equação até então linear, para tentar explicar aí o grau que a gente tem de variação da variável dependente, que pode ser explicado pelos níveis da variação das variáveis independentes. No caso que a gente está trabalhando como é uma regressão linear simples, a gente tem apenas uma única variável explicativa. Mas no andar da disciplina a gente vai ver os modelos de regressão linear múltipla, que a gente pode estar explicando essa variação da variável dependente por mais do que uma variável explicativa, variável independente. Então, um dos métodos que a gente vai estar vendo para estimar essa nossa equação vai ser os mínimos quadrados ordinários, o MQO. É por meio desse tipo de estimação que a gente pode estar obtendo a nossa função de regressão amostral, que é dado por FRA. Aqui vocês podem estar percebendo que é uma função do primeiro grau e que, de muitas vezes, a gente tem mais interesse de estar calculando o coeficiente angular, porque ele que vai estar medindo aí quanto vai estar influenciando a minha variável x na minha variável y. Obviamente, eu espero que esse beta aqui seja significativo. Então, como é que se dá esse nosso método dos mínimos quadrados? A gente tem aqui, cada um desses pontos, eles são um conjunto de informações x e de y. Veja que a gente tem a nossa variável, as observações y, e a gente tem nossas informações aqui, as informações x, associadas a cada um deles. Muito semelhante, como vocês já viram isso em matemática, vocês têm informação x, y, posso ter aqui 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente, e cada ponto desses aqui é um par de informação x, y. Então, o método dos mínimos quadrados, ele vem tentar fazer com que a gente consiga aproximar todos esses pontos a uma única reta, que é a nossa reta de regressão. Essa reta poderia estar passando aqui em cima, poderia estar passando aqui embaixo. Só que a ideia dessa reta é ela passar em determinada parte dos pontos do plano cartesiano, no qual a gente consiga minimizar esses erros aqui que vão estar sendo cometidos ao estar fazendo a nossa estimativa, propondo o nosso modelo de regressão. Então, vejo que esse nosso primeiro erro, o 1, ele tem essa distância desse ponto, que é o nosso dado real, e calculado com a distância nesse ponto aqui, que é o estimado. Então, a gente quer traçar uma reta no qual a gente consiga minimizar a soma ao quadrado dessas distâncias, que essas distâncias vão ser os erros que a gente pode estar cometendo ao estar aproximando esses dados por uma única reta. Então, a gente tem que o nosso modelo estatístico ele é dado por y, que é a nossa variável dependente, o beta 0, chapéu, que já é uma estimativa, ele vai ser dado pela nossa constante do modelo, o beta 1 vai ser o nosso coeficiente angular, e o nosso xi, que eu coloquei aqui, seria a nossa única variável que esteja tentando explicar a variação que ocorre em y. E esse u, ou às vezes vocês podem ter visto esse ezinho aqui, ele vai ser o nosso erro ao estar cometendo a nossa estimativa para esse modelo. Então aqui a gente tem, formalmente, o beta 0, constante da regressão, o coeficiente de regressão, que é o beta 1, e o u, que vai ser o nosso erro associado. Então, como é que a gente faz para obter cada um desses valores para compor o nosso modelo de regressão? Então, o beta 1 estimado, a gente vai obter fazendo o seguinte cálculo. Pega aí o somatório de x, y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, e a gente vai estar dividindo pelo somatório de x ao quadrado menos
o somatório de x, que é elevado ao quadrado, dividido por n, que é o tamanho da amostra. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é o que vocês já podem estar lembrando de outras vezes que eu dei aula, que vocês leram no conteúdo do livro, né? Aqui nada mais é do que a covariância de x, y, dividido, quem é que está aqui embaixo? É a variância de x. É assim que se dá esse nosso cálculo, tá bom? Até porque quem mais lembra, isso aí nada mais é do que a esperança de xy menos a esperança de x vezes a esperança de y, dividido pela variância de x. Professor, e essas relações aqui, elas são importantes? São importantes, gente. Se vocês vão querer fazer prova de concurso em Ampere, é importante, porque muitas vezes eles podem estar te dando algumas informações que não são esses somatórios. Ele pode te dar a covariância, só a variância, tá bom? E o meu beta zero estimado, então, como é que eu vou fazer para encontrar o seu valor? Ele vai ser obtido pela média de y, menos o nosso beta 1, que a gente acabou de estimar, vezes a média de x. Então, basta a gente ter essas informações que a gente consegue estar reescrevendo o nosso modelo de regressão. Professor, cadê aquele erro que estava aqui? Esse erro já está embutido aqui dentro da nossa estimativa, tá bom? E quem é o erro? Gente, esse erro aqui, ele é muito importante. Esse erro nos mostra todas as outras variações de y que não são explicadas pelo modelo. Então, isso aqui é tudo que não é explicado por y chapéu. Ou seja, tem muita parte da variação de y que não é provocado por esse x. Pode ser provocado por qualquer outra informação, qualquer outra variável. Então, vai estar tudo contido aqui nesse nosso erro. Essa revisão vai estar considerando, para estar sendo mais objetiva, a resolução do exemplo 12.1. Pois, professor, o capítulo se chama 0 e o senhor tem alguns tópicos com 12. Tirei isso daqui do material que eu escrevo, gente. Essa parte seria o capítulo 12. Então, por favor, não confundir. Então, vamos tentar resolver esse nosso problema e fazer com que a gente consiga revisar os conceitos que eu quero que vocês estejam fortalecendo. Então, eu vou estar mostrando para a gente aí, para vocês, uma tabela, com os dados que são salário hora médio, que vai ser a nossa variável y, a variável dependente, com a escolaridade x. Então, veja que eu vou querer explicar qual é a variação do salário hora médio de alguns indivíduos com base no seu grau de escolaridade. Então, a gente sabe aí, pela teoria econômica básica do trabalho, a gente sabe que a escolaridade de um indivíduo ele vai ser o quê? Um fator determinante para o aumento do salário. Então, obviamente, quando a gente for tentar fazer esse nosso modelo de regressão, a variável y vai ser o salário hora médio que ele vai receber e o x é a escolaridade. E a gente espera aí que esse nosso beta, então, ele seja positivo, porque quanto maior é o nível de escolaridade, maior será o salário médio por hora que ele vai estar recebendo. Isso aqui é só a parte da teoria que eu já estou supondo, então, que a gente vai ter um beta 1 estimado positivo. E, claro, ele vai ser significativo, porque eu sei que escolaridade vai estar relacionado com salário. Então, a gente tem aí, no caso, um interesse de um economista que ele quer estudar essa relação, né? Em relação, o salário hora, dependendo do quê? Dos anos de estudos que ele teve. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar tentando calcular aí, primeiramente, o coeficiente de correlação. Não apresentei para vocês, mas o coeficiente de correlação ele é uma medida que mede o grau de relacionamento entre duas variáveis. Para isso, a gente vai precisar estar fazendo alguns cálculos. Vou estar só colocando aqui para a gente estar relembrando. Então, aqui a gente tem o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação ele é medido muito parecido com o beta 1 estimado. Vejam que aqui no numerador é a mesma expressão. Tá vendo? É a mesma expressão no numerador do beta 1 estimado. Por quê? Porque ele também considera a covariância no numerador. É a covariância de xy. E vejo que esse termo aqui da equação que a gente tem é a variância de x. Então vejo que é bem parecido. Notem que a equação que tem do coeficiente de correlação, então, ele vai ser quem? A covariância que eu vou ter entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y.
Ou seja, esse carinha que está aqui dentro, ele é a variância de x, e essa outra expressão é a variância de y. Quando eu tiro essa raiz quadrada, eu vou ter os desvios padrão de cada um deles. Essa covariância aqui que ela vai estar medindo esse grau de relacionamento. Só que a covariância, ela não tem aí uma dimensão. Podia dar 300, podia dar menos 100, podia dar 1,2. Só que o coeficiente de correlação, a gente tem um ganho. Porque o coeficiente de correlação, ele é um valor que ele está entre menos 1 e 1. Onde valores positivos do coeficiente de correlação significa dizer que a gente tem aí um relacionamento direto entre x e y. Se a gente tiver um coeficiente de correlação negativo, a gente tem um relacionamento inverso entre eles dois. Ou seja, se for positivo, significa dizer que enquanto x aumenta, y também aumenta. Ou, enquanto x diminui, y também diminui. Agora, se a gente tiver um coeficiente de correlação negativo, ele é inverso. Se x aumenta, isso implica que y diminui. Se x diminui, y aumenta. Então, essa é uma medida muito importante, porque ele vai medir esse grau de correlação, de relação que tem essas variáveis. Professor, e se eu chegar aqui, a correlação entre x e y é igual a zero, significa dizer que eles não têm um relacionamento e, possivelmente, a gente vai fazer um modelo de regressão e não vai ser significativo. Então, as variáveis econômicas que a gente vai estar tentando relacionar, ela não vai ter significância. Como é que a gente faz isso? Então, vamos obter cada um desses termos do somatório com base nos nossos dados. Então, aqui eu estou fornecendo a tabela dos valores. Então, vejo que a gente tem aqui 13 observações, 13 indivíduos que a gente vai estar calculando. O salário de cada um. Ó. Ele recebe o salário hora de 4,46. Aqui ele estudou 6 anos. O outro aqui embaixo está recebendo 7,83 e ele estudou durante 13 anos. Então, eu preciso de algumas medidas. Primeiro, eu preciso do somatório de x, y. Somatório de x e somatório de y. Para poder fazer a conta. E claro, aqui embaixo eu vou precisar do somatório de x, y. Desculpa, o somatório de x ao quadrado e o somatório de y ao quadrado. Então, eu vou calcular cada um desses termos aqui na tabela. Então, vou estar calculando o somatório de x, y, o x ao quadrado e depois o y ao quadrado. Para eu saber quem é o somatório de y, está aqui embaixo. A soma. Esse cara aqui é o somatório de y. Aqui eu tenho o somatório. Opa, esse somatório ficou feio, né? Aqui eu tenho o somatório de x. E aqui eu vou ter o y barra e o x barra. Quando eu faço xy, simplesmente eu estou multiplicando aqui esses nossos termos. 4,46 vezes 6. Eu vou ter esse nosso termo aqui, o resultado 26,76. Faz essa multiplicação para todo mundo que você vai estar gerando essa nossa coluna. Essa coluna aqui de resultados, ela vai fornecer para a gente o somatório. Soma todos esses valores que a gente tem aqui, o somatório de x, y. Pega cada termo de x e eleva ao quadrado. 6 ao quadrado dá igual a 36. 7 ao quadrado, 49. Então, foi assim que eu calculei essa nossa coluna de x ao quadrado. Então, quem vai ser esse cara aqui embaixo? Vai ser a soma de todos os x ao quadrado. Então, a gente vai ter o somatório do x ao quadrado, que é igual a esse nosso valor. Assim como a gente também pode estar fazendo para o y ao quadrado. Eleva o valor 4,46 ao quadrado, daí 19,8916. Assim sucessivamente, esse valor aqui embaixo vai ser o somatório de y ao quadrado. Então, a gente já tem todas as informações que a gente necessita para estar fazendo esse cálculo. Então, a gente só vai estar fazendo agora as devidas substituições. Então, substituindo os valores, somatório de x, y, a gente substituiu aqui cada um dos seus respectivos. Mas se vocês darem um pause no vídeo, voltar na tabela e verificar que foi feita essa devida substituição. E claro, esse 13 aqui é o tamanho da nossa amostra. Essa conta, a gente chega no resultado de um coeficiente de correlação 0,953, ou seja, bem próximo do seu limite positivo, que é igual a 1. Então, ele está medindo aí uma forte correlação linear entre as variáveis x e y. Lembrando, ele mede uma correlação linear, que é o nosso modelo de regressão linear. Qualquer outro relacionamento entre as variáveis que não seja linear, esse coeficiente de correlação ele não vai funcionar muito bem. Se as medidas, se as variáveis vão funcionar com um modelo,
o modelo de regressão de segundo grau, de terceiro grau, ele não vai funcionar, porque a gente vai ter parábolas e ele não vai estar funcionando. Professor, mas eu posso estar concluindo que a correlação deles é significativa com base nesse valor aqui? Não, é um valor descritivo no qual ele mede a correlação linear entre os dois. Mas a gente precisa testar se esse nosso coeficiente de correlação, ele de fato é significativo ou não. Para isso, a gente vai estar testando a sua significância, fazendo o teste de hipótese. A hipótese nula, que é esse coeficiente de correlação populacional medido por esse nosso ρ, ele é igual a zero, e a hipótese alternativa é que ele é diferente de zero, ou seja, de fato eu posso adotar ele sendo o valor que eu calculei, 0,953. Preciso calcular uma estatística F, para estar aí rejeitando ou não essas nossas hipóteses. Para fazer esse cálculo do F, a gente precisa ir do R ao quadrado, que é o nosso coeficiente de determinação. Não esqueça, o coeficiente de correlação, se eu elevo ele ao quadrado, eu vou ter o que a gente chama de o coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação, ele vai nos fornecer informação do quanto a variabilidade da variável y é explicada pelo nosso modelo. Então, se eu tiver aí um coeficiente de determinação igual a 0,80, eu posso dizer que o meu modelo de regressão explica 80% da variabilidade de y. Então, é uma medida muito importante para a gente verificar o quão bem o nosso modelo está ajustado aos dados. Então, para a gente contrair essa estatística teste F, a gente vai estar colocando o nosso coeficiente de correlação obtido ao quadrado vezes n-2 dividido por 1 menos esse coeficiente de determinação. Ao fazer as devidas substituições, a gente chega no F de 108,193. Esse valor ele é muito maior se a gente fosse adotar um F de 1% de significância, que é 9,65. Então, como a gente tem aí o nosso F calculado, ele vai ser maior do que o nosso F crítico, isso faz com que a gente tenha que rejeitar a nossa hipótese nula. Ou seja, a gente vai estar rejeitando essa nossa hipótese nula, H0, e então a gente vai estar adotando com um nível de 1% de significância, que o nosso coeficiente de correlação, de fato, pode ser dito como sendo 0,953. Confirmamos, então, essa nossa medida de coeficiente de correlação. Agora a gente vai estar estimando o nosso modelo, porque eu sei que tem um relacionamento entre as duas variáveis por meio dessa nossa medida. Professor, se tivesse esse dado igual a zero, possivelmente não seria um modelo significativo. Então, para calcular nosso beta-1, vejam que a gente já tem todas essas medidas já obtidas. A gente já tem todos esses elementos. Novamente, dê uma pausa no vídeo, volte lá para a tabela, que você vai ver que a gente já tem esses elementos e só apenas está substituindo na equação. Faz com que a gente encontre aí um beta-1 estimado de 0,724. E para estar obtendo o nosso beta-0 estimado, basta estar fazendo a seguinte conta. A gente tem o nosso y barra, menos o beta-1 que a gente acabou de obter, e o nosso x barra, que é a média. De novo, lá na tabela já tem esses valores calculados. Basta estar substituindo essas nossas medidas que a gente já obteve, e a gente encontra aí um beta-0 estimado de menos 0,012. E aí, com isso, a gente pode estar reescrevendo o nosso modelo de regressão, nosso modelo estimado, no qual a gente tem aqui o nosso beta-0 e o nosso beta-1. Então, o modelo que vai estar estimando, se adequando bem para estar explicando a variação de y, é esse modelo de regressão linear. Então, veja que quando a gente tem um aumento no nosso nível de escolaridade, a gente vai estar aumentando aí o nosso salário pago por hora. Como é que a gente interpreta? Como a gente está verificando que os nossos dados de X são os anos de estudo, então eu poderia estar interpretando da seguinte forma. A cada aumento de um ano de estudo do indivíduo, ele vai estar aumentando 0,724 o salário dele. Claro, aqui eu estou trabalhando como centavos, tá bom? Então, ele vai estar aumentando 0,72 centavos no seu salário por hora médio. Professor, isso é o suficiente? Não, a gente tem que saber o seguinte. A gente não testou se o coeficiente de correlação era significativo, ou seja,
se estatisticamente eu poderia estar utilizando ele? Sim. Da mesma forma, eu tenho que testar. Será que esse meu beta estimado, ele pode em algum momento ser igual a zero? Ou o meu beta zero estimado também ser igual a zero? Para isso, eu preciso estar fazendo aí os nossos testes de hipótese. E intervalo de confiança, a gente também consegue estar tendo essa interpretação. Então, após ter feito essa nossa regressão, a gente pode estar decompondo a nossa variância aqui para a gente calcular aquele nosso coeficiente de determinação. Claro que a gente já obteve esse coeficiente de determinação bem aqui, ó, porque a gente já sabe quem é o valor do coeficiente coeficiente de correlação, basta levar ao quadrado que a gente já vai descobrir. Vamos supor que vocês não fizeram o cálculo do coeficiente de correlação e vocês já queriam calcular o de determinação. Pode fazer isso? Pode. Simplesmente a gente pega aqui e faz a soma dos quadrados da regressão e a soma dos quadrados total. Isso faz com que a gente lembre lá da fórmula que eu passei para vocês. Ó. Soma dos quadrados explicados, que é o da regressão, e a soma total dos quadrados, que é a variação de y. Então, a gente tem a variação do nosso modelo no numerador, dividido pela variação total dos dados. Então, o quanto mais próximo tiver o numerador do denominador, mais próximo de 1 vai ser esses valores. Então, claro, se eu tenho meu coeficiente de correlação e ele varia de menos 1 até 1, se eu elevo esses valores ao quadrado, então eu vou ter o meu coeficiente de determinação, ele vai ser um valor que vai estar compreendido entre 0 e 1. Por isso que a gente pode falar sobre aquela porcentagem. Tem como esse carinha do numerador ser maior do que o do denominador? Não, porque aqui é a variação total de y. E aqui em cima é a variação que eu consigo explicar do modelo. Eu não tenho como explicar uma variação maior do que o y já tem. Eu consigo explicar parte dessa variação. E a outra parte que eu não explico, professor, está lá nos meus resíduos. Ou seja, todas as outras variáveis que eu não adotei no meu modelo, eles vão estar explicando o que eu não expliquei. Então, ele vai estar lá nos nossos resíduos. Fazendo essa continha aqui, ó, a soma dos quadrados explicados, só vocês fazerem, ó, y estimado, opa, não era essa que eu queria, esse aqui, ó, y estimado menos y barra, e eleva ao quadrado. Professor, mas como é que eu obtenho esse meu y estimado? Basta você estar calculando aqui, utilizando o modelo de regressão. Nesse caso aqui, substitua aonde é x, substitua por 6 nessa nossa equação. Aí você vai ter nosso y estimado. Vai ser um valor próximo ao valor real dele. Depois você subtrai da média e eleva ao quadrado. Assim você chega nesse primeiro valor. Professor, como eu chego nesse 13? Novamente, pego o 7, substitui aqui no nosso modelo. Com isso, você vai subtrair da média e leva ao quadrado. Aí você encontra esse 13. Faz isso e soma. Aí aqui embaixo você vai ter quem? A nossa soma dos quadrados. Vai ser esse nosso somatório. Soma dos quadrados da regressão ou soma dos quadrados explicado. Aqui a gente tem a nossa estimativa. Opa, não era essa canetinha. Aqui a gente tem a nossa estimativa, como eu falei para vocês, que é um valor próximo. Basta estar atribuindo o nosso modelo de regressão. E aqui a gente tem a variação total de y. A variação total de y é pegar cada valor de y, subtrai da média e eleva ao quadrado. Então, basta você estar pegando cada um desse valor de y, subtrai aqui embaixo ó, da média, que é 867, e eleva ao quadrado. Aí você tem esse valor. Pega novamente o 577, subtrai da média, 867, e eleva ao quadrado, você vai ter esse 841. Faz a soma de todos esses valores, você vai ter a soma total dos quadrados, ou soma dos quadrados totais. Tudo depende da literatura que você estiver adotando. Então, o que a gente faz? Simplesmente é fazer a nossa continha, e a gente chega no resultado de 90,8%. Então, qual é a interpretação? O nosso modelo consegue explicar 90,8% da variabilidade de y. Isso é importante? Sim, significa dizer que o nosso modelo está bem ajustado aos nossos dados. Então, aqui está com base na nossa explicação. E a gente tem aquele relacionamento que eu disse, né? Coeficiente de correlação e coeficiente de determinação, que basta estar elevando ele ao quadrado. Podemos estar construindo intervalo de confiança. Vamos construir primeiro para o nosso beta 1. Então, a gente tem que, pela fórmula que já passei na disciplina passada para vocês, para calcular esse nosso intervalo de confiança, vai ser dado por essa seguinte fórmula aqui embaixo. Ó. O beta 1 estimado menos
A estatística, a probabilidade T, que vem da expressão T de student, que para esse nível de significância, 5% e 11 graus de liberdade, a gente vai ter um valor de 2,201. E a gente precisa estar calculando o erro padrão. Nesse caso do modelo de regressão, o erro padrão vai ser igual ao desvio padrão. Então, basta tirar a raiz quadrada da variância do nosso beta. Aqui a gente tem o limite inferior e aqui para a direita a gente tem o nosso limite superior. Para isso, temos aqui a nossa fórmula para estar calculando a variância do beta 1. Esse carinha aqui, ele vai ser quem? A média dos quadrados dos resíduos, ou seja, a variância dos resíduos. Essa variância dos resíduos, a gente pode estar obtendo pelo SQR, que é a soma dos quadrados dos resíduos. Aqui em cima, a gente calculou quem? A soma dos quadrados da regressão e a soma dos quadrados total. Então, como é que eu sei que é um resíduo? Basta simplesmente eu fazer a conta, né? Pego o 105 menos o 95. Isso faz com que eu tenha aí o meu soma dos quadrados dos resíduos, que é o que faltou estar explicando, essa parte da variação. É isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Pega a soma dos quadrados dos resíduos, que é a soma total dos quadrados, menos a soma dos quadrados explicados. E divide por n menos 2, porque ele é a média dos quadrados dos resíduos. Isso aí a gente vê daqui a pouco na revisão, quando eu falar da tabelinha nova. E aqui embaixo, novamente, a variância de x. Com base nessa fórmula, a gente pode estar fazendo as seguintes substituições, que, novamente, vocês podem estar apertando aí, pausando o vídeo, e verificar que a gente simplesmente está substituindo esses valores que a gente já tem. E a gente vai encontrar esse nosso valor para a variância do beta 1, que é 0,005. Conforme exposto anteriormente, agora a gente pode estar substituindo todas essas informações para estar calculando o meu intervalo de confiança. Eu já sei quem é o meu beta 1 estimado, já sei quem é o T, que foi fornecido, e já calculei bem aqui a minha variância. Ao substituir esses valores, a gente encontra esse intervalo de confiança estabelecido com o beta 1, que simplesmente significa dizer o seguinte, olha, com 95% de confiança, esse intervalo que eu construí pode conter o verdadeiro valor do parâmetro. Essa é a melhor interpretação, melhor não, é a interpretação correta desse intervalo de confiança. Posso também estar fazendo para o beta 0, tá bom? Mas antes, só concluindo aqui o raciocínio. Ó. Como o valor de 0 não está contido no intervalo de confiança, então a gente já sabe que esse parâmetro, em nenhum momento, com 95% de probabilidade, ele vai conter o valor 0. Ou seja, quando eu for fazer o teste de hipótese, para estar verificando a hipótese nula de que esse beta é igual a 0, com a hipótese alternativa dele ser diferente de 0, eu já sei que em 95% de confiança ele não vai ser igual a 0. Então a gente pode já estar rejeitando essa nossa hipótese. E adotando que ele é diferente de 0, ou seja, que de fato ele vai ser igual a 0,724 que a gente estimou. Só que a gente vai fazer o nosso teste de hipótese também. A interpretação não fica somente no intervalo de confiança. Mas, pelo intervalo de confiança, a gente já consegue ter essa interpretação. Vamos verificar, então, pelo teste de hipótese. O teste de hipótese faz com que a gente tenha que calcular o nosso T, calculado, que segue a distribuição T, e a gente simplesmente faz o beta 1 estimado menos o beta 1 asterístico. Esse beta 1 asterístico, ele vem aqui da nossa teste de hipótese, está bem aqui ele, ó, que é o valor no qual eu estou querendo comparar, para saber se pode ser igual a 0 ou não. E aqui embaixo a gente tem o erro padrão, que a gente já obteve lá no intervalo de confiança. Fazendo a conta, a gente chega num T calculado de 10,343. Vale lembrar que o T que a gente está tendo que estar utilizando por tabela é 2,201. Então, nosso T calculado, novamente, parecido com F, o T crítico, ele vai ser menor que o T calculado. Isso faz, então, que a gente tenha que rejeitar a hipótese nula ao nível de 5%. Então, de fato, esse nosso beta 1 estimado, a gente pode considerar ele no modelo. Ele é significativo. Para o caso do beta 0, vejam que ele já é um valor bem próximo de 0, tá bom? A gente vai estar efetuando os cálculos da mesma forma. Calcula o intervalo de confiança, depois a gente aplica o teste de hipótese. Só que aqui, para a gente calcular nesse intervalo de confiança, vejam que ele é muito igual à fórmula. Ou seja, a gente tem aqui essa probabilidade do intervalo de confiança,
E ele vai ser o quê? Nosso beta zero estimado, menos uma medida de probabilidade, vezes o erro padrão. Esse aqui é o limite inferior e a gente tem o limite superior. Só vai mudar o nosso sinal, que aqui é menos e aqui é mais. Com isso, a gente precisa estar obtendo quem? A nossa variância do beta zero estimado. E essa variância é obtida um pouco diferente, dado por essa nossa equação aqui, tá bom? Vejam que também basta estar substituindo, a gente já tem todos esses valores, e a gente encontra numa variância de 0,76. Substituindo as informações que a gente já tem nessa nossa fórmula para calcular o intervalo de confiança, a gente chega que esse intervalo de beta zero, com 95% de confiança, pode conter o verdadeiro valor do beta zero. E ele vai de menos 1,94 até 1,91. Nessa parte, a gente já consegue aí interpretar e tirar conclusões do teste de hipótese. Por quê? Em algum momento, com 95% de confiança, o beta zero ele pode ser dito igual a zero? Em algum momento? Pode, porque esse zero ele está contido aqui no intervalo de confiança. Então, eu posso ter essa interpretação. Vamos verificar isso, constatar com o nosso teste de hipótese. No teste de hipótese, que eu vou ter aqui, né, uma hipótese nula contra essa nossa alternativa dele ser diferente, calculando o nosso valor t, da mesma forma que a gente fez para o beta 1, só alterando os valores que agora a gente tem para o beta 0, a gente encontra aí um valor, que até fazer a correção, gente, verifica aqui, vai ser menos, tá bom? Menos 0,013. Esse valor aí, que é o nosso t calculado, ele já vai ser menor que o nosso t crítico, que esse nosso t crítico é 2,201. Nesse caso, a gente não tem evidências para estar o quê? Rejeitando a hipótese nula. Então, como a gente não pode rejeitar a hipótese nula, a gente vai estar aceitando que ele é igual a zero. Então, esse nosso beta zero ele não é significativo para o modelo. Professor, eu retiro ele então do modelo e deixo apenas escrito que o y é igual ao meu beta 1 que eu estimei, 724 vezes x? Não. A gente permanece ainda assim com aquele nosso modelo de regressão que a gente estimou anteriormente, 0,724x. Mas, professor, esse cara aqui, eu não estimei que, eu não verifiquei pelo teste que ele pode ser considerado igual a zero? Sim, mas esse valor é tão pequeno que ele não vai interferir muito. E a gente vai ver nas próximas aulas um modelo chamado modelo que passa pela origem. Que se a gente não tiver esse nosso intercepto, a gente vai ter esse modelo que passa pela origem, ou seja, um modelo que cruza exatamente aqui o nosso eixo zero. E a gente vai ver algumas implicações de quando isso acontece. Cena para os próximos episódios. Vamos passar para o nosso próximo teste, nossa revisão. A gente pode estar fazendo a nossa tabelinha da nova. Gente, a nova, nesse caso, para o modelo de regressão linear simples, ele acaba não sendo tão relevante, porque a nova simplesmente ela vai fazer um teste de hipótese para verificar se todos os parâmetros, o beta 1, isso, claro, coeficiente angular, beta 2, beta 3, até um beta k, são iguais a zero. Ou a hipótese alternativa, que eu tenha ao menos um deles diferente de zero. Professor, de onde surgiu todos esses parâmetros aqui? Bem, se eu estiver tentando estimar um modelo de regressão linear múltipla, então eu vou ter vários coeficientes angulares para estar explicando a minha variável y. Ou seja, o teste da nova, ele verifica em conjunto se todos esses nossos parâmetros aqui vão ser iguais a zero. Gente, se eu aceito essa hipótese nula e digo que todo mundo é igual a zero, esse cara aqui vai ser igual a zero, 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 ou seja, a x1 vai para zero, então ele não explica y. x2 vai para zero, também não explica, até o nosso xk vai para zero, também não explica y. Então, essa hipótese aqui ela é muito importante lá em regressão linear múltipla. Aqui na simples, essa hipótese é comparada a gente estar fazendo o teste T para o beta 1, porque a gente vai estar estimando, fazendo o teste apenas para o beta 1. Não confunda, a nova ela não vai estar testando aí o beta 0, tá? Ela só testa os coeficientes angulares porque ele quer saber a significância da nossa regressão. Se em algum momento eu verificar que eu vou estar aceitando a hipótese alternativa,
É porque algum desses nossos valores aqui, ele vai ser significativo e diferente de um. Aí você faz o teste T para cada um deles para saber qual deles vai ser significativo. Para fazer esse nosso teste da nova, a gente tem aqui essa nossa tabelinha. Ficou meio quebradinha, mas dá para entender. Então, a gente tem a nossa fonte da variação, soma dos quadrados, grau de liberdade, média dos quadrados e F. Se eu quiser saber a soma dos quadrados devido da regressão, eu posso chamar de SQE, que é a soma dos quadrados explicados. E eu já mostrei para vocês que ele é estabelecido dessa forma. O grau de liberdade aqui ele vai ser igual a 1. Esse 1 está relacionado à quantidade de variáveis explicativas do meu modelo. Qual é, então, a soma dos quadrados devido aos resíduos? Já mostrei para vocês o SQE. E aqui os graus de liberdade vão ser N-2. Professor, por que N-2? N é o tamanho da amostra e menos 2 é a quantidade de parâmetros que eu tenho no modelo. Nesse caso da regressão linear simples, eu tenho beta 0 e beta 1. Por isso que a gente tem esse menos 2. A média dos quadrados, a gente simplesmente pega o SQE e divide pelos graus de liberdade que a gente tinha aqui, que é igual a 1. Por isso que os dois vão ser iguais. E a média dos quadrados dos resíduos, a gente pega o SQR e divide por N menos 2. Professor, então quem é nosso F? É simplesmente pegar a média dos quadrados explicados e dividir pela média dos quadrados dos resíduos. Aí a gente tem a nossa estatística F. Essa estatística F aí, a gente vai estar comparando novamente com aquele nosso F crítico, que a gente obteve, que eu mostrei para vocês, onde? Em algum momento, eu mostrei esse F para vocês aqui. A gente vai estar comparando com esse nosso F crítico aqui, tá bom? E vejam que o F lá da correlação deu 108,193. E, por obra divina, o que acontece quando a gente faz esse nosso F aqui pela nova? Ops, caiu no mesmo F lá do coeficiente de correlação. Alguns pontos que a gente pode estar destacando aqui, algumas observações. O valor de F obtido por essa fórmula vai ser igual ao valor de F do teste de hipótese da correlação linear, que a gente acabou de mostrar. No teste T de Student, para testar o beta 1, se ele é igual a zero ou não, a gente calcula o T. E verifiquem aí que o cálculo desse T ao quadrado ele vai ser igual ao F desse cálculo da nova. Ou seja, o F vai ser igual ao T ao quadrado. Só que esse caso aqui, esse relacionamento, só vai acontecer na regressão linear simples. Se a gente estiver trabalhando com a regressão linear múltipla, esse relacionamento aqui, ele não vai mais existir, tá bom? Ele deixa de existir na regressão linear múltipla. Então, os testes T e a nova, a gente consegue estar oferecendo duas formas alternativas, mas, claro, complementares, para testar a hipótese de que se eu tenho o meu modelo de duas variáveis, eu consigo fazer o relacionamento entre x e y de forma adequada. E aqui, no caso, só completando, sem recorrer para o nosso teste F. Posso simplesmente estar sabendo lá pelo teste T. Porém, no estudo da regressão linear múltipla, se torna muito útil e poderoso verificar as hipóteses estatísticas. Ou seja, não significa dizer que a gente fez o nosso modelo, verificou estatisticamente a significância do beta 0 e do beta 1, que a gente já pode dizer que esse nosso modelo é válido. Não. Por quê? Porque os resíduos dos modelos têm que estar aí seguindo algumas hipóteses, algumas suposições. Primeiro delas, a variável dependente é função linear das variáveis explanatórias. Perfeito, ele tem que ser linear mesmo, essa variável. Os valores aleatórios, eles são o quê? Desculpa, os valores das variáveis aleatórias são fixos, ou nesse caso, os valores de x são independentes do erro. Isto é, possuem covariância zero entre o erro, o i, e a cada variável x. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente, eu tenho o nosso modelo aqui de regressão, mais o meu erro aqui. Pensem o seguinte, esse erro, ele contém todas as variáveis que são importantes para explicar y, mas que eu não inseri no meu modelo. Ou porque não tem dados, ou porque eu peguei o meu modelo dados lá do IBGE, e o IBGE não tem mais informações que são importantes para explicar y. Então, eu utilizei as informações que eu encontrei. Então, isso aí, às vezes, não é porque a gente quer, é limitações do trabalho. O que acontece? Eu não quero que essa minha variável x seja o quê? Correlacionada com o meu erro. Porque isso significaria dizer que essa minha variável que eu estou utilizando aqui no modelo, ela vai possuir o quê? Correlação
com uma outra variável que eu não inseri no modelo x2. E se isso acontecer aqui, as minhas estimativas, minhas conclusões para o beta 0 e para o beta 1 vão ficar prejudicadas. 3. A esperança dos erros é igual ao vetor de zeros. Obviamente, eu vou querer que os meus erros eles vão seguir uma distribuição normal e eu quero errar? Não. Então, a média dos meus erros vai ser igual a zero. Eu espero que eles tenham uma variância constante e esse I aqui é de matriz identidade. Eu quero que eles sejam o quê? Que a covariância do erro seja igual a zero. Eu não quero que eu tenha erros correlacionados, tá bom? Essa correlação entre os erros também tem que ser igual a zero. Item 4. O vetor dos erros tem que ser homocedástico, que foi o que eu falei bem aqui, com variância constante. Os erros não são autocorrelacionados, ou seja, por isso que eu botei esse izinho aqui, que eu não quero correlação entre os erros. Os erros têm distribuição normal, que foi o que eu acabei de falar. Deve haver variação nos valores da variável x. Gente, não tem como a gente ter os dados y e os dados de x. A gente tem o y 5, 10, 2, e os dados de x serem fixos, todos serem iguais a 10. Não tem como eu estar fazendo um modelo de regressão nesse caso. Nesse caso aqui, é melhor eu nem fazer o modelo de regressão. Pega a média de y, que vai ser a tua melhor estimativa. Por fim, não há colinearidade ou multicolinearidade exata entre as variáveis x, ou seja, também não tenha um viés de especificação. Eu tenho que ter um modelo bem especificado. Esse é um caso que a gente pode estar analisando. Eu não quero, esse é o caso aqui que o x ele era correlacionado com 1. Mas vamos supor que numa regressão linear múltipla, eu tenho o modelo descrito dessa forma. Opa, bem aqui seria x2. Como eu inseri tanto x1 quanto x2 no modelo, eu não posso ter correlação linear entre x1 e x2. Se tiver, os dois vão estar explicando a parte da mesma variabilidade que eu estou querendo explicar em y. Então, quando eu não tenho correlação entre x1 e x2, x1 explica parte da variação y e x2 outro pedaço dessa variação. Ou seja, o que x1 não consegue explicar, x2 acrescenta no meu modelo para eu poder explicar dessa variação para y. Agora, se eu tiver essa correlação aqui entre x1 e x2 diferentes de zero, o que x1 explica de y, x2 também explica. Então, não está agregando em nada para a minha análise. Então, notem que a gente tem que estar analisando tudinho isso, e isso faz parte aí da nossa segunda avaliação, que vai ser verificar esses testes, para verificar a adequabilidade do nosso modelo. Agora, que tal a gente verificar como é que faz todas essas contas que a gente fez, numericamente, como a gente faz no meio computacional? Aqui eu vou estar apresentando para vocês o software Gretel. O Gretel, ele é um software livre, vocês podem estar aí jogando no Google Gretel e vai cair na página para você fazer o download dele de forma legal. Ele é interessante porque eu tenho a base de dados já de alguns livros, já aqui no nosso programa. Então, aqui a gente vai em arquivo de exemplos, e aqui eu tenho arquivos de exemplos do próprio Gretel, tenho do livro do Green, Gujarat, e eu não conheço aqui Ramanathan, eu nunca ouvi falar desse livro, mas deve ser bom, tá aqui, né? E o Aldrich, que eu também utilizo com vocês. Então, em alguns momentos eu vou estar vindo para cá, já me pegando desses dados. Os dados que a gente pegou de salário hora médio em relação ao nível de estudo, escolaridade, é da tabela 2.6 do livro do Gujarat. Então, eu vou estar carregando essas informações. Então, aqui eu tenho os anos de estudo, tenho aqui a média do salário, e ele coloca lá o número de pessoas que a gente não considerou aqui no nosso cálculo. Professor, eu vi seus resultados e vai ficar um pouquinho diferente, numericamente, dos resultados do Gretel que eu vou apresentar. Por quê? Porque notem que aqui os valores têm mais casas decimais. Quando eu fiz os cálculos numéricos, eu já arredondei esses valores aqui. Então, vocês vão notar que tem uma pequena diferença, mas é pouco, em termos de aproximação, por causa desse arredondamento que eu fiz. Então, o que você vai fazer, gente? Com base nos dados fornecidos, você vai aqui em modelo, mínimos quadrados ordinários. Você vai colocar aqui, selecionar quem é a variável dependente. A variável dependente é o salário por hora. E quem é os regressores? É a nossa variável aqui, anos de estudo. Vejam que ele já insere a nossa constante no nosso modelo.
e basta vocês apertarem em OK. Então, notem aí que o SoftGraph ele é muito fácil de ser utilizado e tem o ganho de ser em português. Vamos estar verificando, batendo alguns resultados que a gente obteve. Vamos lá, voltando para o nosso modelo estimado. Cadê? Está aqui. A gente obteve nosso modelo estimado, o beta 0 menos 0,012 e o beta 1, 0,724. Então, basta vocês verem que, de fato, a gente está aqui encontrando o modelo. Ó. Menos 0,01, aqui foi 4 na terceira casa decimal, mas foi aquela aproximação que eu falei. E aqui embaixo a gente tem o valor do beta 1 estimado. Vamos verificar outras medidas. Vamos verificar o coeficiente de determinação. Então, nosso coeficiente de determinação foi 90,8%. Está aqui o nosso R ao quadrado. Aproximadamente 90,8%. Professor, vamos verificar então, vamos seguindo. Intervalo de confiança, interessante. Vamos verificar intervalo de confiança. Vá em análise. E está bem aqui, ó, intervalo de confiança para os coeficientes. Então, a gente tem aqui para o nosso beta 1, o intervalo vai de 0,57 a 0,878. Então, está aqui o intervalo de confiança para o nosso beta 1. 0,57 a 0,877. Valor super próximo, né? Do que a gente acabou efetuando nos cálculos. O beta 0, vamos verificar o intervalo de confiança para o nosso beta 0. Então, o intervalo de confiança aí a gente obteve foi de menos 1,94 a 1,91. Então, está aqui, ó, menos 1,94 a 1,91. Então, assim que a gente pode estar obtendo aí, de forma rápida no software, como obter as nossas estimativas do modelo. Vamos verificar agora o que? O T calculado. T calculado para o beta 1. T calculado para o beta 1 deu 10,343. Está aqui, ó. O T calculado, que é essa razão T, ele é o T calculado, gente. Então, deu 10,41. Deu essa divergência novamente por causa da aproximação, o arredondamento que eu fiz. E vamos verificar, então, o T calculado para o beta 0. O B calculado para o beta 0 foi o quê? Menos 0,013. Vem aqui, ó, menos 0,013. E aqui deu menos 0,016. Professor, e que é esse p-valor aqui? Gente, a probabilidade está associada a gente estar aceitando a nossa hipótese nula. Tá bom? Já falei sobre o p-valor anteriormente, mas ele é uma probabilidade. Quanto maior o valor dele, mais ele favorece a gente aceitar a hipótese nula. Então, quando ele tiver um valor que seja acima do nosso nível de significância adotado, a gente aceita a hipótese nula. Se ele estiver abaixo do nível de significância adotado, a gente rejeita. Então, verifique que esse valor 0,98, ele está acima de 5%. E por isso que a gente aceita a hipótese nula, e a gente poderia estar o quê? Dizendo que esse cara é igual a zero. Olha esse p-valor aqui, 4,96 vezes E menos 0,7. Esse E aqui, ele simplesmente está falando que ele é a base 10. Então, é 4,96 vezes 10 elevado a menos 7. É um valor estritamente pequeno. Por isso que ele está abaixo do que é 1% de significância. Então, a gente rejeita a hipótese nula e adota que esse nosso valor aqui é o valor correto de estar obtendo. Poderia estar também mostrando para vocês alguns cálculos da ANOVA, né? Então, vejam que eu posso ir bem aqui, análise, ANOVA. E aqui tem a tabelinha da ANOVA. Então, a gente obteve aqui a soma dos quadrados da regressão foi 95. Está aqui o valor de 95. Soma dos quadrados total, 105. Está aqui o valor dele, 105. E se vocês fizerem a diferença 105 menos 95, vocês vão ter aí a soma dos quadrados dos resíduos. Tá bom? E aqui ele já calcula para a gente o F, estabelecendo, e pode também o nosso p-valor para estar interpretando nesses resultados. Vamos ver se tem mais alguma outra medida que eu obtive para vocês. Não tem mais nenhuma. Então é isso, turma. Vou estar disponibilizando já as aulas para vocês, o mais rápido possível. E na próxima aula a gente já dá continuidade a assunto novo.